Veni Creator. Vinde, Santo Espírito, 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 vinde, Santo Espírito,
Amados irmãos e irmãs, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Nesse segundo dia do encontro de nossa espiritualidade do lar, vamos iniciar nossas atividades suplicando sobre nós a luz do Espírito Santo, fonte de amor no seio da Santíssima Trindade. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho. A palavra de hoje é João 20, de 19 a 22. Vamos aclamar. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechado por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegravam por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após ouvirmos a palavra do Senhor, vamos meditar agora em nossas orações, nossas preces. Senhor Jesus, que do céu fizestes descer sobre os discípulos o dom do Pai, enviai o vosso Espírito para renovar o nosso lar e nossas esperanças. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Senhor Jesus,
que pelo Espírito Santo nos reinou como igreja, ajuda-nos a fazer da nossa casa uma verdadeira igreja doméstica, onde reina o amor e a oração. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Senhor Jesus, que prometestes o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e recordar tudo o que dissestes, enviai-nos o mesmo Espírito para que ilumine a nossa fé. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Senhor Jesus, que prometeste o Espírito da verdade para nos dar testemunho de vós, enviai-nos o mesmo Espírito para que faça de nós testemunhas fiéis da vossa verdade. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Senhor Jesus, permanece conosco durante este dia de espiritualidade, deixando que o Espírito Santo abra nossos corações e conduza cada momento. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito. Neste momento, fechemos os olhos e é o momento de fazermos nossa prece individual. Feche os olhos e pense que o Senhor está nos escutando neste momento para ouvir a nossa prece. Agora meditemos o Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais, vosso Espírito renasçam, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhes agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e também a Santíssima Virgem Maria. Olá, queridos casais do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. Eu sou o Padre Antoniel Batista, sou padre há 10 anos e acompanho o Movimento das Equipes de Nossa Senhora há 15 anos. Como é bom e agradável diante de Deus podermos estar reunidos
para louvar e engrandecer o seu santo nome. Como é bom nós podermos a cada dia renovar as nossas forças, a nossa fé, por meio da oração e de exercícios espirituais que nos ajudam a viver melhor a nossa vocação como batizados, como cristãos, e também a vocação ao matrimônio, no caso de vocês casais. Nós iremos fazer 2 momentos de exercícios espirituais, como um retiro espiritual na própria casa, né? No próprio lar. Vocês aí em sua casa, eu aqui na minha casa, nós vamos fazer esse momento de oração, de aprofundamento, para podermos meditar o chamado de Deus em nossa vida. Nós sabemos que o mês de agosto é o mês vocacional na igreja. No primeiro domingo de agosto, nós rezamos e lembramos da vocação do padre, a vocação ao sacerdócio. No segundo domingo do mês, nós lembramos da vocação à paternidade, a vocação do pai. Por isso nós celebramos o Dia dos Pais, né? O terceiro domingo de agosto, nós rezamos pelas vocações à vida religiosa consagrada. Religiosos, religiosas, monges, freiras e tantos outros que consagram a sua vida por inteiro a Deus. No quarto domingo do mês de agosto, nós lembramos a vocação do catequista, da catequista. São aqueles que têm a missão de educar na fé crianças, jovens, adultos, na iniciação cristã, conduzindo a palavra de Deus e a doutrina da igreja, o ensinamento da Igreja Católica. E quando há um quinto domingo, nós celebramos a vocação leiga, a vocação dos leigos, que inclui todos os batizados, né? Você que é leigo, talvez algum casal, né? Algum esposo seja diácono, também no movimento diácono permanente, mas a grande maioria dos casais é formada por leigos, né? Leigos e leigas a serviço da igreja são batizados e recebem de Deus o ministério comum a todos, o ministério da pregação, do amor, da vocação à santidade. E falando de vocação, é bom nós entendermos onde é que nós nos encaixamos dentro da igreja, né? No coração da igreja, como é que nós exercemos o chamado que Deus faz a cada um de nós. Com certeza ninguém nasceu por acaso, todos nós temos uma razão de ser, de estar na terra, de estar nesse mundo, de viver e também de compreender a própria vida, de interpretá-la, de vivê-la segundo o desígnio de Deus, a vontade do Pai, o projeto que Ele sonhou para cada um de nós. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer com vocês um exercício espiritual, uma meditação, uma reflexão, a partir da vocação que cada um tem. O chamado que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, de forma um tanto particular. Depois, no segundo momento, eu vou propor para vocês uma reflexão em nível agora conjugal. Agora não somente o eu, mas o nós. Primeiro de forma individual, depois de forma conjugal. Tá bom? Então eu gostaria de convidá-los a ler comigo o livro do Eclesiástico, no capítulo 39. A partir do versículo 16, que é na verdade um louvor à grandeza de Deus, à criação de Deus, e como o homem deve se comportar, deve se colocar diante do seu Criador. Vamos então ler. E a partir dessa leitura, nós vamos tornar a nossa meditação a partir de uma reflexão sobre vocação. Convite a louvar o Senhor. Continuarei refletindo e continuarei a falar. Estou repleto
como a lua cheia. Escutai-me, filhos piedosos, e vossa carne florescerá como a roseira plantada sobre as águas correntes. Como o incenso exala um perfume suave, desabrochai em flores como o lírio, elevai a voz e entoai cantos de louvor, bendizendo a Deus por todas as suas obras. Proclamai a magnificência do nome do Senhor e prorrompei na confissão do seu louvor, no cântico dos vossos lábios e nas harpas. Falai assim em vossa louvação. As obras do Senhor são todas muito boas, e tudo o que Ele ordenou acontecerá a seu tempo. Não se deve dizer que é isto ou o que é isto, o que é para aquilo, pois todas as coisas terão a sua utilidade a seu tempo. Por sua palavra, a água se juntou como em represa, e ao seu aceno em sua boca os reservatórios das águas se fizeram, pois às suas ordens acontece o que lhe agrada. E não há quem diminua sua obra de salvação. As obras de cada ser humano estão diante dele, o Senhor nosso Deus. E não há nada escondido a seus olhos. Seu olhar se estende da eternidade a outra eternidade, e não há nada que lhe cause admiração. Não se deve dizer que é isto ou para que aquilo, pois tudo foi criado segundo sua finalidade. Tudo foi criado segundo a sua finalidade, o seu propósito, o seu desígnio. E é a partir dessa reflexão de que Deus tudo criou com sabedoria, dando um direcionamento, dando um destino, dando uma razão de ser, de viver, que nós vamos fazer essa reflexão nesse primeiro momento. Amados irmãos e irmãs, todos nós temos uma vocação, temos um chamado. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O correto seria que quando na nossa juventude, para além de fazer um teste vocacional profissional ou estudantil, nós tivéssemos a oportunidade e a maturidade de refletirmos qual o projeto de Deus para a nossa vida, o que é que de fato nos fará pessoas realizadas, felizes, mesmo sabendo que a felicidade aqui na Terra não é plena, né? Porque aqui não é a eternidade, aqui não é a plenitude da vida, aqui é um tempo que nós passamos para construirmos uma história que deve ter um embasamento frutuoso, edificante, de valores, que possa revelar aquilo que nós somos em nossa essência e nos tornar pessoas sempre melhores diante de nós mesmos, diante de Deus e diante da sociedade do mundo, né? E para a própria igreja. Como seria bom se nós entendêssemos melhor o sentido da nossa própria vida, ou darmos um significado, um sentido a ela. Porque quando parece não ter sentido, cabe também a nós, em comunhão com o Criador, entendendo aquilo que Ele espera de nós e que nos torna sempre mais semelhantes a Ele, é descobrirmos o caminho que devemos seguir para podermos viver da melhor forma possível aqui na Terra. E eu gostaria de meditar com vocês exatamente esse chamado de Deus, essa vocação que cada ser humano tem. E a primeira delas, talvez a mais simples delas, porém, do mesmo modo, a mais profunda até, né? Ela não perde a sua beleza, a sua riqueza por ser simples. É a vida.
É a vida. Nós sabemos que Deus, quando criou o que existe, Ele criou e passou a existir. Ou seja, não existia, né? Na realidade, Deus é a essência de tudo, Ele é a origem de tudo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo que existe. Mas nós fomos criados. Se nós fomos criados, então nós passamos a existir, a viver, a respirar, a ser. E essa é a primeira vocação. Deus nos chamou do barro, como está lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Primeiro e segundo capítulos relatam a criação. Deus, Ele criou o homem do barro e soprou nele, em suas narinas, o hálito de vida, ruá, sopro. E aí o homem passa a ser. Ele passa a existir. E esse dom da vida é o dom mais precioso que nós temos, né? Na verdade, a partir dele, tudo que nós podemos construir, podemos sonhar, projetar, é a partir da vida, porque sem vida nada há. A vida é o que dá origem a tudo o que existe. Essa é a primeira vocação do homem, viver. E viver da melhor forma, e viver bem. Viver bem é viver com qualidade, com dignidade, com respeito. É viver em comunhão com aquele que o criou, em comunhão com o seu meio, a natureza, em comunhão com todos os seres viventes e até mesmo os não viventes, ou seja, até aquilo que o homem mesmo inventou, ele tem que saber conviver em harmonia. Porque a vida é um dom dado a mim, mas é dado também ao outro e deve ser respeitado esse dom. E eu devo valorizar essa vida, fazendo com que ela possa frutificar, ela possa gerar fruto, bons frutos. A segunda vocação do homem é ao amor. Nós ouvimos dizer que filho de peixe, peixinho é. Filho do amor, que Deus é amor, deve ser também amor. Nós devemos entender essa dinâmica do ser amor. Então, compreendendo desse modo, é contraditório o ser humano não viver em harmonia, amando, compartilhando da sua própria vida com os outros. É necessário aprender a amar e deixar-se amar também. Tão importante quanto o ato de amar é o ato de deixar-se amar. Há pessoas que por N motivos têm dificuldade, tanto em demonstrar amor, como em aceitar ser amado, em permitir-se ser amado. Isso pode ter sido causado por traumas, né? Por situações difíceis da vida, decepções, traições, sofrimentos, problemas também afetivos, psicológicos ou mesmo espirituais, que podem também dificultar essa vivência do amor. Mas o homem, o ser humano, o homem e a mulher, são chamados a viver o amor, porque a essência do próprio homem, que é vinda de Deus, é amor. A santidade. Primeiro a vida, ao amor, e agora a santidade, porque a santidade é o caminho que nos leva à salvação, né? A salvação foi nos dada em Cristo, né? Nós compreendemos que a humanidade, depois do pecado original de Adão e Eva, houve esse afastamento, essa ruptura, esse embaçamento. A imagem de Deus que era impressa em nós como imagem e semelhança foi embaçada, distorcida, desmantelada pelo pecado. E aí Jesus, quando se encarnou, nos reconciliou com o Pai, nos devolvendo a graça santificante e também os sacramentos que nós recebemos por meio da igreja, nos devolve essa graça santificante que nos leva à salvação. E é importante entendermos que nós precisamos renovar
essa experiência de fé e de salvação diariamente, porque Cristo nos salvou sim, uma vez por todas, na cruz. Porém, o pecado não deixou de existir e ele nos tenta diariamente para sairmos da graça de Deus, para que assim nós não sejamos salvos, e a vivência da experiência de fé, da intimidade com Deus, da oração, da comunhão com a palavra, da comunhão com os sacramentos, se a igreja nos oferece pelo batismo, pela Eucaristia, pela confirmação na crisma, pelo sacramento do matrimônio que vocês receberam, pelo sacramento da ordem que eu recebi, pela própria confissão, que é o sacramento de reconciliação, pela unção dos enfermos, que é um sacramento de cura. Então, tudo isso nos devolve e nos renova na fé e na experiência de Deus. Então, a nossa vocação à santidade. Santidade, a palavra santo quer dizer separado para. Nós somos separados do mundo ou das coisas mundanas, do pecado, para Deus. Isso é ser santo, é ser de Deus. E é uma construção, né? Por isso é um chamado. Deus nos chama e a cada dia a gente percorre esse caminho de santidade ou santificação por graça de Deus, mas também por nossas atitudes, por nossa vontade de querer viver a vontade de Deus, o projeto de Deus e a salvação que vem de Deus. Então, a vida, o amor e a santidade. Muito bem. Mas aí acontece que há também algo mais específico na vida do homem. É exatamente a vocação específica que nos faz viver pelo amor, a busca da santidade e plenamente a vida, viver plenamente a vida, ou viver a vida no amor buscando a santidade, que é a vocação, no meu caso, a vida consagrada, né? A vida sacerdotal, e no caso de vocês, a vida matrimonial, é a vocação ao matrimônio. É muito importante nós refletirmos. É claro que vocês já são casados, né? Já construíram família, laços afetivos, laços econômicos, laços sociais, laços morais. E aí, talvez o que eu esteja dizendo agora, você poderia dizer, isso serve melhor para um jovem, para uma jovem, que ainda está no namoro, num período de conhecimento um do outro. Mas na realidade, nós sempre somos vocacionados. Mesmo eu sendo padre, eu continuo sendo chamado diariamente por Deus à vivência do meu ministério. Consegue entender? Mesmo você já sendo casado, casada, já tendo família, você é convidado diariamente a renovar essa vocação, esse compromisso, essa missão de viver a sua vocação como homem casado, como mulher casada, porque por vezes o mundo tenta nos desvirtuar, nos desviar desse caminho, né? As tentações que chegam por meio de tantas vias, tantos caminhos, e hoje cada dia mais fácil de desvirtuar, de desviar um homem, uma mulher casados da sua vocação ao matrimônio. Que perigo, né? Que perigo. E às vezes a gente não percebe ou a gente finge que não percebe. A gente finge que não está acontecendo. A gente acha normal, banal e vai deixando que a coisa aconteça sem tomar nenhuma providência, sem agir de forma, vamos dizer, incisiva, decidida, madura, responsável. Vai empurrando com a barriga. Então eu quero convidar você agora, querido irmão, querida irmã, você, daqui a pouco os dois, mas agora eu quero me referir a você, a refletir sobre a sua vocação. Se de fato você acredita que tem vocação ao matrimônio, tem vocação à paternidade, à maternidade, que Deus lhe instituiu, lhe constituiu para construir família,
para poder abraçar a vida conjugal, a vida com o outro, aberto a fazer renúncias, a abrir-se ao amor, à fidelidade, ao compromisso, à responsabilidade, ao dever de homem e de mulher casados, se você está consciente disso. Se você realmente acredita que tem vocação para viver. Não apenas porque de repente seus pais obrigaram, ou porque a sociedade dizia que você estava no tempo, já tinha passado da hora, da idade de casar, ou porque simplesmente você via os outros amigos, amigas se casarem, achava bonito e achava que tinha que casar porque senão iria ficar para titio, para titia, e resolveu realmente assumir um compromisso para a vida. Um compromisso que você de repente, por algum motivo, seja motivo pessoal ou motivo de influência de outros, você de repente fica repensando todo dia se deveria ou não ter casado. Olha, o que é importante agora entender? Eu tenho vocação, Deus me designou, Deus me escolheu para ser um homem casado, pai de família, um modelo para meus filhos, um exemplo, uma autoridade constituída por Deus para conduzir minha família. É isso que você deve amadurecer e ter certeza. E a partir do momento que você tem certeza, se comportar como quem tem certeza. Se você acredita que de fato foi uma vocação dada por Deus, um chamado feito por Ele para você deixar casa de pai e mãe, para se unir à sua esposa ou ao seu esposo e com ele e com ela construírem família. Família que inclusive nós meditamos durante essa Semana Nacional da Família passada, que nós refletimos a cada dia o que é ser família, o amor, a abdicação, a renúncia, a doação, a entrega da própria vida, a transferência dos meus genes, meus genes, gênesis, como diz a própria palavra, minha carga genética, minha vitalidade, minha vida que eu passo para os filhos e eles dão continuidade de geração em geração à minha linhagem, à minha própria vida. Então, se eu acredito que tudo isso foi designado, sonhado, projetado por Deus para que eu me tornasse um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, então eu tenho que acreditar. Enquanto uma pessoa que crê em algo, eu devo viver e assumir como uma verdade. Não apenas em momentos, mas durante toda a vida, porque vocação é até a morte. A vocação aqui na Terra, ela se concretiza até o final da nossa vida para que na plenitude essa própria vocação seja a porta pela qual eu entre ou a ponte pela qual eu vou percorrer e entrar no céu. No céu. Deus me vocacionou, Deus me chamou. Eu me sinto chamado por Deus, escolhido por Ele, para ser quem eu sou. Eu me conheço, eu consigo me reconhecer diante de minhas atitudes, diante de minhas escolhas. Será que eu estou sabendo realmente ser aquela pessoa que eu prometi ser, que eu me comprometi em ser diante de Deus, da igreja, diante da minha família ali reunida, da família da minha noiva, do meu noivo, hoje minha esposa, do meu esposo? Ou eu vivo o que eu me comprometi em viver perante o ministro ordenado, que para mim naquele momento era o próprio Cristo personificado ali no ministro e que acolhia minhas palavras de promessa, de compromisso? Eu estou vivendo, eu estou me comprometendo, eu estou vivendo realmente a minha vocação? Porque lembrando que se Deus me vocacionou primeiro à vida, depois ao amor, à santidade, e para chegar a esse caminho de santidade eu tinha uma vocação ao matrimônio, então eu tenho que lembrar que é isso que vai me santificar.
Eu tenho que lembrar que é exatamente a fidelidade e a vocação que Deus me escolheu a viver, me chamou a viver, unida à minha missão dentro do próprio matrimônio que eu contraí, que eu abracei, que eu deliberadamente quis viver. Eu devo viver da melhor forma, de forma honesta, de forma fiel. E aí vem a palavra, daqui a pouco eu vou aprofundar, mas só para você entender. Daí vem a contradição da palavra amor, fidelidade, né? E contra a palavra adultério. Porque o que é adulterar? É falsificar, é tornar inválido aquilo que é verdadeiro, é tornar falso aquilo que é autêntico. Então a pessoa que adultera, ela falsifica aquilo que deveria ser legítimo. Ela danifica, ela prejudica, ela destrói. Ela destrói. Então vamos, nesse primeiro momento, exatamente meditar sobre esse aspecto. Eu vou agora passar para vocês, juntamente com os casais que estão organizando esse retiro doméstico, né, esse exercício espiritual em casa para vocês, algumas perguntas e uma passagem bíblica. Então vocês vão ler a passagem bíblica e vão responder essas 3 perguntas de forma individual, tá certo? Vocês vão lembrar disso que a gente está falando, provocando, inquietando, diante da vocação de Deus, o chamado de Deus na vida do homem, da mulher, de forma específica, de forma pessoal e individual, porque Deus nos ama com amor único, né? Ele nos ama a todos de forma assim, como é que eu posso ser, igualitária, né? Porque Deus é amor e ele se derrama de amor e misericórdia por todos, mas ele ama e conhece a cada um de forma individual, e ele sonha, projeta, designa algo para a vida de cada um de forma também pessoal, tá certo? É nesse sentido que eu me refiro. Então, vocês vão pegar a passagem bíblica, rezar com ela e vão também responder essas 3 perguntas que agora vão ser passadas para vocês.